Olá pessoal, a gente vai dar início agora ao primeiro aulão de fenômenos de transporte 1, que é referente à mecânica dos fluidos, para essa primeira prova. Nesse aulão eu vou abordar os capítulos 1, 2, 3, 4 e 7 do livro do Fox, que é o livro que normalmente é utilizado na disciplina, e esses capítulos são os que costumavam ser cobrados, né, nos outros semestres. Eu não sei como que está agora em relação ao período remoto, talvez não tenha todos esses capítulos na primeira prova, mas fica aí de conhecimento para os que vierem depois e conteúdo extra também. Me apresentando rapidamente, meu nome é Crícia, eu sou da ENC 17 e eu fui monitora de ENG 275 entre 2020 e 2021. ENG 275 é uma disciplina do Departamento de Engenharia Agrícola que é fenômenos de transporte, né? E ela engloba tanto a mecânica dos fluidos como transferência de calor. Então eu pude trabalhar com essas duas disciplinas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma introdução à disciplina de fenômenos de transporte em si. O que ela estuda? Ela estuda os fenômenos físicos nos quais ocorre a transferência de uma quantidade física. No caso da mecânica dos fluidos, vai ser a quantidade de movimento, na transferência de calor, o calor, e na transferência de massa, a massa. E essa transferência ocorre através de diversos meios materiais, podem ser sólidos, líquidos ou até gasosos. E uma característica comum entre todos os fenômenos de transporte, todas essas transferências de quantidade física, é em relação à força motriz. Todas precisam de uma força motriz para ocorrer. E o que é a força motriz, né? É o que vai impulsionar esse movimento. Então, ela vai induzir essa quantidade física a mover para que ocorra uma tendência ao equilíbrio. Sempre esse movimento, esse transporte é para que o seu sistema entre em equilíbrio. E, por exemplo, na mecânica dos fluidos, a força motriz é o gradiente de pressão. Na transferência de calor é o gradiente de temperatura e na transferência de massa o gradiente de concentração. Então, partindo agora para a mecânica dos fluidos em si. O que é um fluido, né? É uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma força tangencial. O fluido ele escoa, essa é a definição de fluido. Diferente do sólido, o sólido ele não vai escoar. Quando você aplica uma força, ele vai tender ou ao equilíbrio, ou se essa força for muito grande, ele vai poder dobrar ou se romper. Vai depender também do módulo de rigidez sólido. E essa característica do fluido escoar foi comprovada pelo experimento das duas placas, que também comprovou o princípio da aderência, que é que o fluido não desliza sobre uma superfície a qual está em contato. Por exemplo, aqui nessa figura. O fluido, a partir do momento que é aplicada uma força constante, ele começa a se mover. Mas a parte do fluido que está em contato com essa placa que está parada, ele também vai ter a velocidade da placa, que é zero. Esse fluido aqui, essa camada de fluido que está em contato com a placa tem velocidade zero. Já a camada de fluido que está aqui em contato com a placa de cima que está se movendo tem a velocidade da placa. E o que vai ocorrer nesse meio entre a velocidade zero e a velocidade da placa é um perfil de velocidade para esse fluido que está se movendo. Isso a gente vai ver melhor no próximo vídeo, que é sobre o capítulo 2, que a gente vai falar um pouco sobre o conceito de tensão. Outras definições importantes que a gente tem é em relação ao sistema, volume de controle e superfície de controle. O que é um sistema? É uma quantidade de massa fixa delimitado por uma fronteira. A gente está acostumado a ver sistema desde o ensino médio, né, em física, ou então na física 2 da faculdade, ou até mesmo físico-química. E a gente sabe que um sistema ele mantém sua massa fixa. O volume pode variar, como nesse caso aqui, esse exemplo do pistão, e pode haver troca de calor e de trabalho, mas não a troca de massa. E o volume de controle é justamente o contrário. Nele vai ter uma transferência de massa entrando e saindo do sistema. Pode ter massa entrando e pode ter massa saindo. Então, o volume de controle, a gente escolhe ele é um volume que a gente escolhe para estudar. E esse volume, ele pode ser arbitrário, assim, a gente vai delimitar a partir do que a gente está querendo estudar. E vai ser muito útil na mecânica dos fluidos, porque normalmente a gente tem escoamentos muito complexos e a gente quer saber, por exemplo, o fluxo de água passando por uma turbina.
Então a gente vai estudar só aquela parte da turbina em que tem a água entrando e saindo. A gente não precisa estudar a nossa tubulação inteira. E isso vai facilitar para a gente os nossos cálculos. Então a gente tem a superfície de controle por fim, que nada mais é do que a delimitação do volume de controle. É a fronteira geométrica do nosso volume de controle. Aqui no sistema a gente tem as fronteiras, né? E para o volume de controle a gente tem a superfície de controle, que é a fronteira do volume de controle. Mas essa fronteira ela é diferente porque ela pode estar em repouso ou em movimento. A gente pode escolher um volume de controle que está se movendo e, consequentemente, a superfície de controle também vai se mover. E ela também pode ser real ou ela pode ser imaginária. A gente pode simplesmente escolher qual superfície de controle a gente vai delimitar para o nosso volume de controle. E isso é importante nos exercícios porque escolher adequadamente o volume de controle ajuda que a gente faça cálculos que façam sentido naquele momento. Aí outra coisa que a gente vai apresentar mais rápido, porque a gente vai ver essas equações ao longo da disciplina, mas as equações básicas do volume da mecânica dos fluidos são essas: conservação da massa, a gente vai ver no capítulo 4, segunda lei do movimento de Newton, que também a gente vai ver no capítulo 4, mas não tanto quanto a conservação da massa, a gente foca mais em conservação da massa. Princípio da quantidade de movimento angular também está no capítulo 4, mas a gente não tem o costume de estudar nessa disciplina. A primeira lei da termodinâmica, também no capítulo 4, porque a gente estuda. Todas estão no capítulo 4, na verdade, porque a gente vai estudar em função de forma integral, que é o mais adequado para a gente trabalhar em volume de controle. Mas a primeira lei da termodinâmica a gente já conhece, né, que é a conservação da energia, e a segunda lei da termodinâmica em relação à entropia. Mas estudar de fato, a gente vai estudar a conservação da massa, segunda lei do movimento de Newton e primeira lei da termodinâmica. Essas equações básicas que a gente já viu, tanto no ensino médio quanto em outras disciplinas da graduação, que é sempre bom relembrar, porque a gente vai encontrar elas em algum momento. E o que a gente mais vai estudar é vazão, tanto a mássica quanto a volumétrica, sabendo que a vazão mássica é a massa específica do seu fluido multiplicado pela vazão volumétrica, que é a velocidade vezes a área. Isso aqui é o que a gente mais vai usar nessa primeira parte do conteúdo. Agora, partindo para formulação diferencial e formulação integral. A diferencial, a gente usa equações diferenciais, tá? Bem relacionada ao nome. E ela é feita de ponto a ponto do nosso sistema, volume de controle estudado. Como nessa figura, que ele quer saber a distribuição de pressão em cada ponto de uma asa de um avião. Então, ele vai ter toda a distribuição completa no final, mas ele quer saber ponto a ponto. Já na integral, a gente quer uma coisa mais global. A gente não está interessado em ponto a ponto de um escoamento. A gente quer um comportamento global daquele escoamento que a gente está estudando. E é o que a gente mais utiliza, né, nos volumes de controle finitos. Relembrando que na diferencial os volumes de controle são infinitesimais e por isso necessita das equações diferenciais. E na integral não, a gente usa as equações integrais porque a gente não necessita de volumes de controle infinitesimais, eles são finitos. Então por isso que a gente acaba utilizando mais. Os métodos de descrição a gente tem o lagrangiano e o euleriano. O lagrangiano é quando a gente tem uma facilidade de acompanhar cada elemento de massa, cada partícula, e a gente consegue usar desse método, como nessa foto de uma bolinha caindo, tendo a força presa e a força de arrasto atuando. Então, esse método a gente usa quando a gente tem um sistema de referência para acompanhar a partícula escoando, como por exemplo na segunda lei de Newton, que a gente acompanha essa bolinha caindo. Já no euleriano, o campo de escoamento está em função do espaço e do tempo, e nesse método as propriedades, né, do campo, que são velocidade, massa específica, etc., elas vão variar das coordenadas espaciais, x, y, z, e do tempo. E normalmente o método euleriano ele é analisado na análise de volume de controle, porque o sistema de referência permanece sempre numa posição inercial. O último tópico desse capítulo é em relação às dimensões e unidades. Para muita gente pode parecer bobo, mas é muito importante a gente aplicar bem as transformações de dimensões e unidades, porque elas
elas vão ser usadas em todos os capítulos daqui pra frente, não só em mecânica dos fluidos, como em transferência de calor, transferência de massa. Vocês vão usar isso a todo momento, então é importante a gente ter essas transformações e de onde surgiu, né, isso em mente. Então, o que é uma dimensão? É uma medida pela qual uma variável física é expressa quantitativamente. Por exemplo, a força, a massa, tempo e temperatura são dimensões. As unidades, elas são aquilo que vão ligar um número a uma dimensão. Se você tem só um número, por exemplo, o número 5, não significa nada pra gente aqui. Mas se você tem 5 metros, você dá um significado àquele número. Então é isso que para isso que serve, né, as unidades. E aí a gente tem o sistema de dimensões MLTT, que é relacionado ao Sistema Internacional de Unidades, em que as dimensões primárias são massa, comprimento, tempo e temperatura. Já o FLTT, a gente tem a força como dimensão primária e não a massa. A massa vai depender da força, vai ser uma dimensão secundária. E já no C, que é relacionado ao sistema inglês de engenharia para unidades, né? Ele tem força e massa como dimensões primárias. E aí, como você tem a força como dimensão primária, que depende da massa, que também é uma dimensão primária, a gente tem que ter uma constante de proporcionalidade para poder relacionar essas duas dimensões. Aqui só exemplificando para vocês a tabela de transformações de unidades. Quem ainda não tem esse tipo de tabela, é bom ter, porque a gente usa não só no treinamento de transporte, a gente usa em todas as disciplinas daqui para frente. Então é sempre bom ter em mãos uma tabelinha dessa. Agora então a gente vai para os exercícios. Eu vou primeiro mostrar os enunciados dos exercícios, caso alguém queira tentar antes de eu mostrar como que a gente vai resolver. Então esse é o primeiro e o segundo exercício. E esse aqui é o terceiro. Então, partindo agora para as resoluções. O primeiro, ele pede para identificar as dimensões e as unidades, tanto em SI como no sistema britânico, e utilizar os sistemas MLTT e FLTT para as dimensões. Então, letra A, quantidade de movimento. A gente sabe que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a gente vai agora para as dimensões. Primeiro, para o sistema MLTT. A gente tem que quantidade de movimento é igual a massa, que é a dimensão m, vezes velocidade, que é comprimento por tempo. Então, aqui a gente já tem o nosso grandeza, né, em função do MLTT. Aí agora basta a gente colocar as unidades padrões, tanto no SI quanto no sistema britânico. Para o SI a gente sabe que é quilograma vezes metro por segundo, e para o sistema britânico, olhando naquela tabelinha, massa é em slug e velocidade em pé por segundo. Aí agora para o FLTT basta a gente fazer tudo isso de novo, só que a gente não pode ficar em função da massa mais, tem que colocar em função da força. E aí a gente sabe que massa é força sobre aceleração. Então a gente tem que fazer essa mudança, né? Deixar que antes estava em função da massa, agora colocar em função da força. Aí a gente tem que força sobre aceleração é o F de força sobre L de comprimento, sendo que a aceleração é L sobre T ao quadrado. Então é isso que a gente fez aqui. Aí a gente tem as unidades. Força vezes tempo é Newton por vezes segundo. E no sistema britânico, livre é força vezes segundo. E aí, para os demais, é basicamente o mesmo processo. Sempre lembrar que para o FLTT, a gente sempre coloca a massa em função da força. Então, aqui, nessa letra B, eu fiz a mesma coisa. Vou deixar aqui para vocês verem o resultado, mas não vou ficar explicando esse passo a passo de novo não, que é bem repetição mesmo. E por último vai ser o radiano, só destacar porque já aconteceu de muita gente se confundir com isso, porque o radiano não é uma unidade, né? Não é uma dimensão. Então a gente não tem uma unidade aqui, a gente só tem o tempo, então fica só 1 sobre tempo. E aí a gente tem tanto no SI quanto no britânico, segundo a menos 1. O 2 é basicamente, ele quer que a gente calcule uma vazão, só que a gente precisa transformar as unidades. Então, ele dá a velocidade, que é 4 centímetros por semana. A gente tem que transformar isso primeiro no SI, que é metros por segundo. Só que como ele já pede que ele quer por minuto, basta a gente transformar por minuto nessa primeira parte. E depois também transformar a área, que era em hectares, para metros cúbicos, porque vai facilitar para a gente depois transformar metro cúbico para galão. E é isso que eu fiz aqui, transformei
centímetro por semana em metro por minuto, e depois essa área em hectares por metro ao quadrado, aí ficou metro cúbico por minuto. Aí eu transformei tanto em litro para metro cúbico, quanto em metro cúbico para galão. E eu fiz isso porque às vezes a gente tem a transformação direta de litro para galão, e não de metro cúbico para galão, como eu tinha aqui. Então é mais fácil a gente fazer essa transformação para litro primeiro, para depois transformar para galão. Aí só a título de exemplo. E é sempre bom, gente, vocês tentarem abrir bem, por mais que vocês poderem pensar, eu sei que uma semana tem 7 dias, cada dia 24 horas, cada dia 60 minutos, de colocar essa multiplicação direta aqui. Mas eu recomendo vocês fazerem um passo a passo para que vocês garantam que vocês não estão esquecendo nenhuma das unidades, nenhuma das transformações. E por último, ele pede para calcular o peso específico tanto na Terra quanto na Lua. A diferença vai ser a aceleração da gravidade, né, que na Lua é diferente. E ele quer também a densidade relativa e o volume específico. Ele dá para a gente a massa específica do Mercúrio. E a densidade relativa, que a gente vai falar mais no capítulo 2, ou gravidade específica, é a relação da massa específica do que a gente está analisando em relação a uma massa específica de referência, que nesse caso é a água, a 4 graus Celsius, que aí sempre vai ser 1000 kg por metro cúbico. Então basta a gente fazer essa razão e a gente acha a densidade relativa do nosso composto, que nesse caso é o mercúrio. Isso aqui a gente vai usar muito, esse 3,6, então a gente acaba decorando. O volume específico nada mais é do que o inverso da massa específica, então basta para fazer o inverso, não tem segredo. Aí agora, a diferente vai ser em relação ao peso específico, porque a gente vai ver no capítulo 2 que peso específico é massa específica vezes a gravidade. E aí, para a Terra e para a Lua, a gente tem gravidades diferentes. Só que ele quer também o peso específico em libra força por pé cúbico, então a gente tem que fazer toda essa transformação de unidades. Aí para a Terra, a gente multiplica nossa massa pela aceleração, e aí o que vem agora é transformar essas unidades. Primeiro, eu gosto sempre de transformar, sabendo que quilograma-metro por segundo ao quadrado é Newton, mostrar que eu sei disso e abrindo essa equação para poder ficar mais claro. Então, eu coloquei ali um Newton é igual a quilograma por metro segundo ao quadrado a menos 2, né? E aí eu faço essa transformação. E aí depois o que eu tenho que fazer é transformar Newton para libra-força, transformar as unidades de força, e depois metro cúbico para pé cúbico, que são as unidades de volume. Aí eu faço isso tanto para a Terra quanto para a Lua e acho os valores.